Fala, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Bora aí ver um pouquinho sobre o que o pessoal não costuma falar. Normalmente, o pessoal fala muito de mitose, de meiose, mas não fala da intérfase, tá? Então, eu vou fazer o seguinte com você. Essa semana eu vou postar esse vídeo de intérfase, semana que vem de mitose, e na outra semana de meiose, para a gente poder ver um pouquinho de cada uma, mas entender, né? Para o vídeo não ficar muito longo e tal, para você entender aí de vez o que é essa tal da intérfase, entender aqueles gráficos de produção, tudo certinho, para você ver legalzinho, tá? Então, caso você queira ver os outros vídeos também, adivinha, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo para você do Conjunto de Biologia para te ajudar a passar aí nesse vestibular maravilhoso que é o seu sonho. E olha, eu te garanto, mudou minha vida e vai mudar a sua também, tá? Uma opção que você tem também é de se inscrever nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok, beleza? Beleza? Então, vamos lá, sem demora, porque eu sei que você está com pressa, eu também tô, todo mundo está com pressa, e a gente quer aprender logo esse trem para poder passar no vestibular e nunca mais ver biologia na vida, a não sei que você vai parar de biológicos, né? Mentira, você sempre vai ver essas coisas, tá? Não é exatamente isso. Enfim, vamos lá. Gente, a primeira coisa que precisa saber, a diferença é entre cromatina e cromossomo. Os dois é o DNA associado a estonas, tá? Só que a diferença de um para o outro é o nível de condensação. Então, você tem que lembrar que o DNA é a nossa molécula que tem esse formato helicoidal, tá? Ela vai se associar a estonas, e aí que são proteínas, tá? E essas proteínas, então, o conjunto delas vai formar o que a gente chama de nucleossomo, tá bom? Esses nucleossomos, então, eles irão aí ficar cada vez mais espiralizado até chegar no cromossomo, tá? O cromossomo, ele é composto pelas cromátides irmãs. Eu vou mostrar um próximo slide ali que você vai ver melhor. Mas só para a gente lembrar, você tem dois tipos, duas regiões na cromatina. Você tem a eukromatina, na biologia significa verdadeiro, tá? Não sei se é latim o segredo, deve ser latim, né? A maioria das coisas da ciência em latim. E ela corresponde, então, às regiões menos coradas quando você olha lá pelo microscópio, tá bom? E elas são o quê? São onde estão os genes ativos. Por que os genes ativos? Porque é onde vai estar menos enrolado, tá? Onde vai estar menos condensado. E aí eu consigo fazer o quê? Fazer a leitura com o meu RNA aqui, para poder gerar o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro sair do meu núcleo, ir lá para os ribossomos e fazer a proteína. Agora, a heterocromatina, hetero vem diferente, tá? Então, cromatina diferente, corresponde às regiões mais coradas da cromatina. E esses filamentos, ou seja, eles são mais condensados. E ele não vai ter gene ativo, tá bom? Por quê? Porque ele está ali bem condensado, bem enroladinho, tá? E aí as enzimas necessárias não conseguem fazer aí a leitura, beleza? Perceba o seguinte, ó, eu preciso que você entenda isso, então, que a cromatina e o cromossomo, ela vai ter ali uma diferença na seguinte situação. Aqui, o que você tem? Você tem, então, que quando a célula não está se dividindo, ou seja, quando ela está no estado... Então, o que é intérfase? É quando ela não se divide, tá? Ela está no formato de cromatina, ou seja, quando ela vai lá e cora ela parece um monte de macarrão misturado, certo? Já na hora que ela vai começar a se dividir, etc., ela começa a se condensar. E aí você tem os cromossomos, tá? Entenda o seguinte aqui. Então, você tem, ó, uma dupla uma dupla hélice, né, de DNA. Essa dupla hélice, então, ela se enrosca aqui na cromatina, tá? E aí ela vai, então, se enroscar entre elas mais ainda, né, formando aqui fibras de nucleossomos, lembrando que cada um desses aqui são nucleossomos. E essas fibras de nucleossomos, então, eles vão começar a se empacotar de forma espiral. Essas espirais, então, elas se condensam cada vez mais até formar o cromossomo. Perceba que isso daqui, ó, você tem o seguinte, ó, tá? Quando você tem, que a gente mostra o cromossomo assim para você, na verdade, o que está acontecendo?
você tem, quando a célula não está em divisão, ela vai ter um único filamento. Quando ela duplica, aí ela fica nesse formato junto de um centrômero, certo? Essas aqui, então, são o quê? São cromátides irmãs. Então, duas cromátides irmãs se unem para formar um cromossomo, entendeu? Então, o que acontece aqui? Você tem uma duplicação. Por quê? Por que você tem uma duplicação? Você não tem 23 pares de cromossomos? Então, você tem aqui, por exemplo, ó, fazer aqui um do pai, cromossomo 1, e um da mãe, do cromossomo 1. Você recebeu isso, certo? Aí você vai receber um do pai, cromossomo 2, que é um tamanho, vamos pôr um tamanho, na verdade é o contrário, né? Um pouco menor. E um da mãe, cromossomo 2. Beleza. Isso aqui é onde? Então, aqui, par 1 e par 2. Isso é na intérfase. Certo? Na hora que vai ocorrer a duplicação, esse par 1 aqui, ele vai ficar, né? Ele vai ficar meio desgueizinho assim, tá vendo? Vai formar tipo um X, mas na verdade isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra, tá? Um para o lado e uma para outra. Aqui, do outro par 1 que você recebeu do pai, da mãe, vai para o outro lado aqui. Então, aqui continua sendo o quê? Par 1, certo? E o segundo aqui, ó, mesma coisa. Aqui, duplicou. Entendeu o que é esse duplicar, então? E da mãe duplicou aqui também, certo? Então, isso aqui que eu tô falando que é duplicar. Porque o pessoal tem muito costume de confundir o quê? As pessoas acham que o duplicar, aí a pessoa fica confusa, achando que, então você recebe um do pai e da mãe, os dois colam e duplica. Não. Cada um deles que você recebeu lá na hora que ocorreu a fecundação, cada um deles duplica. Então, se você tem 46 moléculas, você vai ter quantas? Qual que é o dobro de 46? 92. Considerando a mitose, certo? Mas a meiose também é a mesma ideia, só que na meiose depois vai ter mais uns rolezinhos, a gente vai ver na outra aula. Beleza? Então, beleza. Ó, vamos entender aqui. É. Só para não esquecer, se inscreve no canal. Ó, então o que acontece aqui? Vamos voltar aqui então. Agora que você entendeu esse trem aí. Então, ó, antes da célula entrar em divisão, ocorre essa duplicação da molécula de DNA e cada cromossomo passa a ser formado por duas moléculas de DNA unidas num local. Esse local a gente chama de centrômero, tá? Que é esse localzinho aqui que eu falei para você, tá? Então, cada metade do cromossomo recebe o nome de cromátide. Então, aqui eu tenho cromátide de irmã e aqui eu tenho uma cromátide de irmã. As duas formam, então, um cromossomo. Beleza? Conseguiu entender o que é a cromatina e o que é o cromossomo? Porque, assim, se você não entende isso, você não vai conseguir entender a divisão celular, tá bom? E nem genética depois, tá? Que é mais complexo ainda. Outra coisa, outro termo que é importante você entender aqui é a questão de células diploide e haploide. As células diploide, elas possuem pares de cromossomos homólogos, que é as células que estão no seu corpo todo. Então, é o que a gente chama de células somáticas, tá? Ou células autossômicas. É todas as células que estão no seu corpo, menos qual? Menos os gametas, porque os gametas são células haploide, ou seja, só tem um único conjunto de DNA. Uai, por quê? Por quê? Porque ela vai sofrer o que a gente chama de meiose, e aí você vai pegar os gametas N e N, vai somar os dois, vai dar 2N, matemática básica, tá? Na biologia a gente consegue fazer isso também, tá? Então, o que acontece? Vê nesse esquema aqui, por exemplo, você tem aqui uma célula que é 2N, ou seja, diploide, você tem o par 1 e o par 2 aqui, certo? Que não estão duplicados ainda, né? Que tá bonitinho. E aí, quando chega aqui, ó, você tem o 1 e o 2 aqui. Veja que não tem mais o par, tá vendo? Não tem mais o parzinho aqui. Por quê? Porque esse outro parzinho, o 1 e o 2, foi para outro gameta, certo? Então, essa é a diferença de célula ploide e diploide. Diploide, de 2, tá? Então, células 2N. Que no caso do ser humano, 46 cromossomos, 23 para haploide. Agora vamos ver aqui um pouquinho, então, do ciclo celular da intérfase, tá? Vou fazer um geralzão aqui, depois eu vou entrar com mais detalhe aí na mitose, depois com mais detalhe na meiose, porque a ideia aqui é vídeos curtos, tá bom? Na intérfase, então, né, em cada célula não está se, quando é que a célula ela não está se dividindo,
ela ocorre em 3 fases, que a gente chama de fase G1, S e G2, que a gente vai ver depois, tá? Já na mitose, que é uma das principais que a gente vê aí, que normalmente a intérfase ela tá ligada com mitose, tá? No vestibular, essa célula, ela se divide em 2, tá? E ela vai ocorrer em 4 fases, que a gente vai ver depois em outro vídeo, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, o que, que vai acontecer? Você tem, então, aqui, ó, o início do ciclo, que começa com a G1, tá? A G1, então, faz o crescimento celular. Então, você tem aqui o crescimento com todas as organelas necessárias. E aí, você tem um ponto de checagem aqui nessa região R aqui. No S, você tem já a síntese, tá? Que é a duplicação do DNA. Aqui, nessa situação, você já não tem mais o quê? Você já não tem mais a função dessa célula. Então, por exemplo, uma célula pancreática que produz insulina, ela vai produzir insulina na fase G1 aqui, tá? Nessa região. Aqui ela já está duplicando, o DNA já não vai ser mais lido, tá bom? E aqui na G2, a célula se prepara para ocorrer a divisão e aí finalmente ocorre a divisão. Vamos ver com mais detalhe cada uma delas aqui, ó. Primeira coisa que você tem que ver, quantidade de DNA. Isso aqui já caiu várias vezes na FUVEST, principalmente, ela adora essas coisas, tá? A FUVEST mostra o seguinte, né? Ela mostra mostrou ali a quantidade de um gráfico desse, perguntou para você quantos DNAs, quantas moléculas de DNA tinha, tá? E eu confesso que eu fiquei ali meio complicada porque eu estava achando que era a quantidade de cromossomos, né? E tem uma diferençazinha aí entre essas coisas. O que você tem aqui, então? Você tem aqui, né, na fase G1, a cromatina desesperalizada, tá? E aí, já na fase G2, você já tem o cromossomo já duplicado. Aí, quando você tem as várias partes da mitose, você tem, então, as cromátides separadas, e aí você tem, então, novamente, a cromatina desesperalizada, tá bom? Perceba que você tem aqui uma quantidade X e aqui 2X. Então, se é 46, aqui vai dar 92, beleza? Continuando, então, aqui, o que a gente vai ter? Na fase G1 da intérfase, não há atividade relacionada ao processo de divisão celular. Essa célula está ativa, tá? Em relação à produção, à função dela necessariamente. Então, o que vai acontecer? Este G significa gap, tá? Em inglês, que significa intervalo. E nessa fase, então, o cromossomo, ele contém uma única molécula de DNA, tá? Então, ele não está duplicado ainda. E aí está na fase de cromatina, né? E realiza, então, suas funções no organismo. Então, ele vai estar aqui parecendo um macarrãozinho, né? Tudo zoneado, esperando aí, né? O momento de ser feliz para fazer a divisão celular. Dependendo da célula, isso aí pode durar muito tempo, dependendo da célula, pode durar pouco, tá? Então, vai variar bastante. Tem célula, por exemplo, que, por exemplo, a célula dos neurônios, ela basicamente fica na G0. Por quê? Porque que é G0? Porque ela nem entra em divisão celular, tá? Já o S, que é a fase de síntese, então, começa a ocorrer a duplicação desse DNA, né, de cada cromossomo, e após fazer essa duplicação de DNA, você tem a G2, tá? Então, a S, ela dura mais ou menos em torno de 10 horas e a G2 em torno de 4 horas e meia. Na G2, então, cada cromossomo duplicado é formado por 2 cromátides irmãs unidas no centrômero, e esse centrosomo e o par de centríolos, eles também se duplicam, tá? Então, você tem aqui os centrosomos aqui que também são duplicados. Por quê? Porque você precisa ter centríolos um de cada lado para fazer a divisão celular. Mas a gente vai ver isso depois lá na mitose, tá bom? E aqui, finalmente, né, como que ocorre essa replicação de DNA? A duplicação do DNA, ela é chamada de semiconservativa, porque você tem um DNA que ele é recém-formado, tá? Que é sempre no lado do 3 linhas, 5, sempre 5 linha, 3 linha, tá? Você acabou de descobrir, sabe o quê? Aí agora, uma vez um professor falou isso para mim, vocês acabaram de descobrir o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? 5 linha, 3 linha, tá? Por que é isso? Pelo fato do seguinte, né? Porque é esse lado, né? É esse sentido que vai ter a cópia do seu DNA. Então, a DNA polimerase vai fazer, então, aqui a nossa duplicação. Você tem a helicase aqui que faz essa separação entre as duas fitas de DNA, tá bom? Então, você tem essa enzima que faz isso e você vai ter uma outra DNA polimerase também fazendo nesse sentido aqui, 5 linha, 3 linha, tá?
O sentido da replicação é dado pela helicase. Tá? Então, duas novas fitas são produzidas em sentidos opostos, e o sentido apresentado é 5' 3', que é o sentido da DNA polimerase. Beleza? Ao saber tudo isso, espero que você consiga ter tirado suas dúvidas em relação a esse conteúdo, que não é um conteúdo fácil, com um monte de nome difícil. Não se sinta mal por isso, tá? Só se sinta mal se você não se inscrever no canal, porque eu faço um favor, né? Tá vendo os vídeos tudo aí, não dá uma curtidinha e não segue o canal para ajudar a tia? Convenhamos, hein? Sacanagem. Mas, ó, quem curtir e quem se inscrever vai passar no vestibular, tá? A tia aqui é forte na ginga, beleza? Até mais, então. Tchau, tchau.